Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Arthur e eu estou aqui para apresentar mais um episódio do podcast Fala ADM. É uma alegria ter você aqui do outro lado da telinha, assistindo, me ouvindo. Se ajeita aí, porque o assunto de hoje é extremamente interessante. Nós vamos falar sobre as perspectivas para o futuro profissional em administração. Nós trouxemos hoje como convidadas duas alunas que estão terminando a graduação em administração e a gente vai conversar sobre o futuro profissional que elas esperam do mercado de trabalho. Nós vamos conhecer o que é essa profissão, a administração, e a importância do administrador para o mercado de trabalho. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez e eu vou deixar que elas se apresentem. Vou começar com a Jaqueline. Oi pessoal, me chamo Jaqueline, estou concluindo o curso de administração, como o Arthur mencionou, e já atuo no ramo da administração. Hoje trabalho como gerente. E agora eu passo a palavra para a Suiane, ela vai se apresentar. Meu nome é Suiane Alencar Cândido, sou colega aí da Jaqueline, a gente está finalizando aí esse curso de administração. Fiquei muito empolgada com o convite, fico muito feliz por estar participando desse podcast. E falando um pouco sobre mim, eu estou aí finalizando a graduação, né, de administração, já estou atuando na área, faço parte do setor de administração e finanças da Secretaria de Educação aqui do ICO e também já atuo como empreendedora, né, eu já tenho há 3 anos aí uma loja de moda íntima, estou recentemente também entrando no ramo de moda praia, tentando sempre variar os produtos, né, como uma boa empreendedora. E estamos aí com essa loja há 3 anos, tentando aí ocupar e ganhar espaço. Inclusive, quem estiver aí seguindo, quem estiver aqui assistindo o podcast, pode seguir, é @su_storymf. E fiquem à vontade para entrar lá e ver os conteúdos e também fortalecer aí os pequenos empreendedores, né? Com certeza. Ela já fez um merchan dela, tá ótimo. Aproveitem e sigam, pesquisem lá e sigam. E mandem mensagem, né? Sim, comprar. Não é só seguir, não. Vamos lá. Eu quero começar perguntando para cada um o porquê do curso de administração. Vamos voltar no tempo, há quase 4 anos, né? Praticamente 4 anos atrás. E eu queria que vocês dissessem por que vocês escolheram o curso de administração. Bom, desde muito nova, sempre a área de administrar, a área de organizar as coisas sempre me chamou bastante atenção. Então, eu sempre tinha isso na minha mente. Iniciei com um curso técnico em finanças e aí foi onde abriu todos os leques para a minha carreira financeira. Foi no ensino médio, né? Foi no ensino médio. Foi aonde eu me identifiquei ainda mais com a parte administrativa e foi o principal fator que fez com que eu escolhesse esse curso aqui na universidade. E após o ingresso, eu me encontrei no curso e não me vejo atuando de outra forma se não for na parte da administração, administrando, organizando processos. Você teve a certeza de que era realmente, ao longo do curso, né? Você teve a certeza de que era realmente aquilo que você queria. Sim, exatamente. E Suiane, por que você escolheu a administração? Bom, no começo, eu tinha um sonho desde criança de servir ao exército. E quando eu comecei a me preparar para ir para o exército, foi mesmo no ano que entrou a pandemia, mais ou menos eu tinha finalizado em 2019 o ensino médio. Não, peraí, fiquei curioso. Por que o exército? Por que esse sonho assim? Eu não sei, é uma coisa que é tipo de dentro, sabe? Uhum. Que eu não sei, eu via, eu assistia os vídeos, eu ficava assim, eu sempre fui muito assim, de amar muito o meu país e eu queria servir de alguma forma. E aí eu tinha esse sonho, minha família apoiava demais. E aí, em 2020, eu comecei a fazer minhas preparações para poder fazer a prova. E, infelizmente, veio aí a pandemia, né? Todas as provas foram canceladas que eu tinha me inscrito. E aí, eu comecei a ver uns outros cursos que me interessavam. E um dos cursos que me interessavam, dentro do Exército, era você entrar no Exército pelo cargo de intendente. Sim. E para você fazer a prova de intendente, você teria que ter alguma graduação em alguma área. E aí você podia ser administradora, né? Eu disse assim, rapaz, interessante. Então, vou olhar. E também, outra coisa que aconteceu na pandemia que também foi muito importante,
foi que eu passei alguns meses, como todos nós, em quarentena, dentro de casa, sem ter muito o que fazer, desempregada na época. E aí eu comecei a tentar maneiras de conseguir ganhar algum dinheiro dentro de casa. E a minha primeira empresa, foi uma curiosidade assim que vocês vão ficar passados. A minha primeira empresa foi uma empresa de venda de babosa. Olha, No meu totalmente aleatório. No meu quintal tinha muita babosa, a gente plantava lá em casa. E aí eu comecei a vender a babosa durante a pandemia. Fazia os potinhos e vendia. Tinha Instagram, mandava para influenciadora. Coisa assim, um produto bem simples, que tinha um custo muito mínimo. E eu em casa eu ganhava dinheiro bom, considerável. Saía, Vendia, fazia né? 15, 20 entregas por Só dia. comprava babosa. Comprava babosa. Foi mesmo na época do autocuidado, né? Na Foi, que tava pandemia, todo então mundo em acredito que tenha casa. sido um sucesso. Naquele faça você mesmo, sabe? Foi naquele tempo ali. Aí eu me aproveitei. E aí eu vi que realmente eu tinha jeito de lidar com as pessoas, tinha jeito de empreender, gostava da parte de custear os produtos, de atender, de entregar. E aí eu vi que aquilo ali era pra mim. Muito interessante. Olha aí, a gente vai descobrindo o quanto a vivência de determinada profissão desperta um interesse por ela, né? Algo completamente aleatório, assim, que a gente... Um jovem, né? Tinha quantos anos na época, mais ou menos? Eu tinha 2020. 17 anos. Vendendo babosa, e foi aí que despertou o interesse na administração. É isso, assim, o futuro. Aí, assim, ainda olhando para a Jaqueline do passado, Jaqueline, o que mudou, assim, uma característica marcante que você hoje tem, que até então não tinha na sua vida, assim, olhando para o pessoal, mas também o profissional, uma característica marcante que você desenvolveu ao longo desse processo de graduação em administração? Arthur, eu acredito que principalmente todas as competências de um profissional. Antes eu me via como alguém que gostava, mas não sabia o que fazia, não sabia como fazia. E após o curso e durante o curso, eu pude desenvolver competências que enriqueceram ainda mais aquele desejo que eu tinha. Então eu me via, antes eu gostava e fazia, mas algo totalmente informal. E hoje eu vejo que realmente é feito por meio de competências, meio de técnicas específicas. Então eu acredito que o principal desenvolvimento tenha sido esse. E você, Suiane, teve alguma coisa assim que mudou, foi marcante nesse processo? Hoje eu estou diferente nesse aspecto. O que foi que mudou em você? A administração, ela ensina demais a gente, né? O lema aí do administrador é planejar, né? Sempre. E é uma coisa que todo administrador, ele pega para si. É você começar a planejar a sua vida e a controlar e a dirigir seus processos. Você acaba se tornando uma pessoa muito mais disciplinada quando você se torna administradora, né? Consegue ver o mundo de outras formas. Você passa a ver, por exemplo, uma compra. Você passa a ver aquela compra de diferentes formas. Não é um simples ato do dia a dia, mas sim você enxerga a administração ali em cada pedacinho do seu dia. Sim. A Jaqueline falou, e essa questão de crescimento, ela é inerente ao ser humano. O ser humano, ele tem que buscar sempre esse crescimento, e a graduação, ela favorece isso. A gente vai amadurecendo, vai crescendo, vai se tornando mais completo, né? Nesse aspecto de competências que a Jaqueline falou, eu queria que vocês destacassem uma competência, porque assim, vocês já estão saindo da graduação, já têm uma vivência de mercado, uma vivência de atuação no mercado de trabalho como administradores, né? E eu queria que vocês destacassem uma competência-chave. Qual é aquela competência que todo administrador, ao sair da graduação, precisa ter? Sem dúvidas, eu acredito que seja a tomada de decisão. Porque um administrador, mesmo que ele saiba as técnicas necessárias, tenha toda a habilidade, se ele não tiver a habilidade de tomar decisões, não tiver essa competência, infelizmente ele não vai conseguir obter êxito em seus processos. Porque a tomada de decisão, ela envolve muito mais do que você decidir alguma coisa. Envolve análise de vários fatores que vão estar relacionados ao que precisa ser realizado. Então, eu acredito que a tomada de decisão é algo indispensável que o administrador deve ter como principal competência. E você, Suiane?
Acho que por isso que é tão, a gente vê tanto durante o curso, ferramentas, né? Sim. Ferramentas de uso da administração para a gente conseguir se basear para tomar essas decisões. E outra coisa que eu acho muito importante é que o administrador hoje em dia ele tem que ser maleável. Ele tem que, de certa forma, ser um camaleão. Ele tem que estar ali disposto a responder em qualquer situação. A gente vê que tudo pode acontecer, né? Na vida do administrador. E ele, todos os dias, ele tá ali para resolver problemas. Tomar decisões, como a Jaqueline falou. Passar por situações que talvez ele não espere. E ele precisa estar ali maleável e preparado para reagir e saber tomar a decisão correta no momento certo. Esse ponto que você está destacando, Ciana, é importantíssimo, porque ao longo da graduação a gente percebe que o quanto nós devemos ser maleáveis, né? Usando a sua palavra. Eu vou colocar outra, generalistas. A gente precisa saber um pouco de cada. A gente precisa entender de finanças, a gente precisa entender de tomadas de decisões. Precisamos ser líderes de liderança, principalmente, e eu trago essa competência também de liderança para aprender a tomar decisões que sejam assertivas. Pode até não ser naquele momento, mas a gente precisa buscar acertar nessas decisões, né? Na área de finanças, na área de estratégia, na área de RH, nós precisamos saber um pouco de cada. Sim. Claro, precisamos ser bons em algo, um ponto-chave, uma competência-chave que nós sejamos bons naquilo, uma ou duas, né? A Suiane é bom em finanças e é bom também em estratégia, né? A Jaqueline, um exemplo. A Jaqueline é boa em liderança, a Jaqueline é boa em marketing, né? Então, mas ela precisa saber de RH, ela precisa saber, enfim, de vários aspectos, né? E a administração, ela favorece isso, a graduação em administração favorece a gente ser bom em várias coisas, ser muito bons em algumas coisas, mas ser bons em várias coisas. E o mercado exige isso da gente, sim, né? Que sejamos bons, sejamos os melhores, mas estejamos preparados para várias coisas, né? E outra coisa que eu queria trazer para vocês. Sim, tem um dado aqui, eu até anotei aqui, do Conselho Federal de Administração, que entre essas competências que a gente falou, a liderança é a que mais se destaca. O Conselho Federal de Administração, ele aponta a liderança como a competência que mais se destaca para o administrador. E o relacionamento interpessoal, por exemplo, com os stakeholders, com o network, né, com outros colegas. E era isso que eu queria trazer para esse próximo questionamento, assim. Como vocês veem a importância desse relacionamento ao longo de construir esse relacionamento, esse network ao longo da graduação? Como foi que vocês souberam lidar? Porque vai muito de si mesmo. Tem pessoas que são muito introspectivas, tem pessoas que são muito, como a gente chama, de tímidas, mas teve um momento que vocês perceberam, não, eu preciso estabelecer conexões, eu preciso vencer esse meu lado introspectivo para fortalecer a minha rede de contatos. Como foi que vocês lidaram com isso durante a graduação? Total, muito importante, né? Assim, principalmente porque é muito difícil para a pessoa que está finalizando ali a graduação, ela conseguir um emprego na área, sendo que hoje em dia todas as empresas elas exigem experiência, né? E aí, quando você está ali na faculdade, você está no meio administrativo, você está ali conversando diariamente com professores que têm relações dentro do mundo da administração, e aí você tem a oportunidade de fazer um bom caminho como uma pessoa que está cursando administração, porque, por exemplo, muitos professores, eles indicam alunos, depois que eles finalizam, para certos setores, né, da administração. Olha, esse aluno aqui é muito bom nisso, tudo. Então, se você não passa ali aquele intervalo ali de tempo que você está estudando, se promovendo, você finaliza seu curso e fica parado, perdido, à né? toa.
E aí é muito importante você estar participando dos eventos, você estar ali engajado em tudo que você puder participar para poder que as pessoas lhe conheçam. Porque o administrador, ele não pode ser uma pessoa que fica ali escondido, sabe? Que trabalha ali de trás da mesa. O administrador é uma pessoa que está à frente, está à luz, né, das coisas. Então, o network aí é mais do que importante. Jaqueline, ela já estabelece uma rede de contatos. A gente se conhece, né, da graduação. Ela já estabelece uma rede de contatos. E eu queria que ela falasse assim, como se deu esse processo e como ela vê a importância desse network para o futuro profissional dela. Bom, eu colaboro com a fala da Suiane, acredito que é indispensável esse destaque durante o curso. Eu costumo dizer que o aluno, ou então o graduando de administração, ele necessita se mostrar presente onde ele esteja. Não se amostrar, mas sim ser reconhecido pelo profissional que irá se tornar. Porque somente assim será possível que as pessoas que estejam nos vendo, nos assistindo, nos recordem de quem foi aquele aluno, de onde ele é e de suas práticas. O network, ele acontece de várias maneiras. A gente conversando aqui está gerando network com você que está assistindo. Então, eu acredito que é indispensável. É uma parte muito importante para o desenvolvimento do administrador. Assim, ele vai ter contatos para quando encerrar a graduação, possa estar entrando em contato, ou então possa estar sendo até solicitado por algumas empresas. É isso aí, muito bem. Assim, a Jaqueline falou no início que ela já atua como gerente. E eu vou fazer uma pergunta aqui que talvez balance ela. Deixa eu ver. Jaqueline, você pretende continuar como gerente assim, ou tem uma coisa, não, eu quero ser isso, eu quero desde já trabalhar com isso? Tem algo que você, não, quero trabalhar, sei lá, quero trabalhar no treinamento de pessoas, por exemplo, né? Existe isso? Existe, Arthur. Revela aí sim. pro pessoal. A área de administração que eu falei. Tomara que a patroa dela não escute, mas tudo bem. Revelações aqui hoje. A área de administração sempre chamou a atenção e ter a oportunidade de gerenciar uma equipe, de gerenciar processos, para mim, foi uma das pequenas realizações, porque eu estou desenvolvendo no meu trabalho a parte técnica do que eu aprendi na graduação. Mas, como o Arthur perguntou, eu tenho, sim, planos futuros, que estar na parte estratégica. Eu falo, né, para os meus colegas, quem me conhece sabe, que uma área que me chama bastante atenção é a área da consultoria empresarial. Então, é uma área que eu busco atuar logo quando estiver graduado no curso, para estar contribuindo para mais empresas. Distribuir esse meu conhecimento, fazendo com que essas empresas alavanquem os seus negócios, tenham estratégias eficientes para se desenvolverem ao longo do tempo. Mas ela não falou, mas eu falo. Ela já atua como consultora. Ela fica mesmo, mas ela já atua como... Não é isso, Jaqueline? Isso, exatamente. Ela já atua. Nós temos um trabalho de consultoria. Eu tenho o privilégio de estar no time dela, né, no centro de consultoria. E mesmo fora, ela já tem a experiência, ela já está construindo essa rede de contatos que a gente falou nesse aspecto, no aspecto de consultoria. Não é isso, Jaqueline? O centro de consultoria, ele proporciona networks onde a gente pode se desenvolver, pode se mostrar para o mercado. E é isso que eu venho construindo desde o primeiro semestre. Tive esse privilégio de iniciar no centro de consultoria no meu primeiro semestre da faculdade. Então, é uma vasta experiência que eu já tenho atuando como consultora. Mesmo experiente, mas adquirindo muita bagagem para quando eu estiver atuando oficialmente no mercado de trabalho. E olhando para a Suiane, trazendo para ela agora, a Suiane trabalha ela é empreendedora também, né? Mas ela trabalha também no setor público. E eu vou direcionar a pergunta para você. Você pretende continuar no setor público, logo quando você terminar a graduação? Pretende, sei lá, em outro ramo, no setor público, né? Mas em outro setor, você está trabalhando hoje na Secretaria de Educação, mas pretende ir para outra pasta, sei lá, a própria finanças, enfim, você pretende continuar no setor público?
Sim, eu tenho muita vontade, né, de explorar também outras áreas da administração pública. É uma parte da administração que é muito interessante para todos, não só quem é administrador, mas também para a população, inclusive, para saber um pouco de como é que funciona a administração pública. É super interessante para a escolha aí dos seus representantes, né? E sim, eu gosto bastante, eu trabalho aí hoje em dia, sou responsável aí pelos processos da merenda escolar aqui no município do Icó, que é um trabalho bastante burocrático, Complexo. assim, com muitos processos, que é bastante complexo. Mas é muito gratificante o trabalho que a gente faz. Mas eu penso em futuramente focar mais na parte de empreender mesmo. Eu penso em transformar a minha loja aí num e-commerce nacional, né? Eu já trabalho no e-commerce aqui na cidade do Icó, mas eu não faço envios. Mas eu tenho vontade aí de vender para o Brasil todo, assim como também futuramente colocar uma loja física, né? Para ter ali um ponto que as pessoas possam ir lá, visitar e comprar na forma física. E a gente aqui que faz parte do Centro de Consultoria, que se apaixona pelo Centro de Consultoria, também tem vontade de consultar, né? Eu tenho muito aí vontade de fazer consultorias na área de finanças, mas só nessa área, que é a área que eu realmente, assim, me interesso e gosto, porque a gente que faz parte do centro vê que aqui no Icó nós temos uma deficiência muito grande nas empresas, dessa assistência mesmo financeira. Então, é uma área aí que a gente vê que tem trabalho. Tem demanda. Tem demanda, dá para prosperar bastante na área de consultoria financeira. Sim. É interessante, porque eu vou trazer de volta aquilo que a gente falou, o quanto a versatilidade do profissional de administração, né? Profissional de administração, ele é preparado para tudo, né? Por exemplo, em relação à consultoria, quando a crise bate na porta da empresa, eles procuram os consultores para resolver os problemas, né? E o consultor, o administrador como um todo, ele tem essa característica de ser imune à crise, porque ele já está preparado para responder àquela demanda que é apresentada, né? Seja no setor público, seja no setor privado, né? Seja na consultoria. Então, essa versatilidade que a gente traz, que a gente vai construindo ao longo da graduação, a gente vai trazendo na nossa bagagem, ela permite que a gente tenha uma amplitude de atuação. E tanto no setor público quanto no setor privado, o administrador ele agrega valor. É necessário que a participação do administrador seja efetiva, porque ele traz essa bagagem de conhecimento e ele vai agregar valor àquela área que ele está, seja no setor público, seja no setor privado, seja no empreendedorismo. E eu destaco aqui o empreendedorismo porque o administrador, ele é o mais bem preparado para empreender, porque, como a Suiane falou, o administrador entende dos processos. Sim. Né? E a gente tem um monte de empresas no Brasil, muitas delas MEI, mas não temos muitos administradores atuando nessa empresa. E eu trago a consultoria. É necessário que o consultor atue nessas áreas, né? Nessas empresas que precisam de ajuda. Vez ou outra vai precisar na área de finanças, vez ou outra vai precisar na área de gestão financeira, na área de RH, enfim, em todas as áreas, né? Continuando nessa área de consultoria, o consultor ele ajuda pessoas, né? O consultor, seja em várias áreas, eles estão preparados para ajudar as pessoas. Então, eu queria trazer uma pergunta, um questionamento de como vocês despertaram esse interesse pela consultoria. Como foi que vocês disseram, é isso que eu quero, assim, tá aí, eu quero atuar como consultor? De início, no meu caso, eu não tinha muito conhecimento, eu estava iniciando o curso de administração, então esse ramo da consultoria empresarial foi realmente algo novo para mim.
mas felizmente eu consegui ter acesso à consultoria desde muito cedo na universidade. Então foi algo que quando eu comecei a praticar, quando eu vi como funcionava, foi algo que assim despertou para mim e realmente me abriu a visão de que seria algo que eu queria fazer assim quando eu concluísse a graduação. A consultoria ela vai muito mais do que um auxílio, do que um aconselhamento. A consultoria ela vai atuar ali diagnosticando o que a empresa necessita, qual a principal dor, qual a principal demanda dessa empresa, para que assim sejam estabelecidos os processos necessários para tentar sanar o mais rápido possível a questão demandada. E assim, ir constantemente evoluindo. Após a primeira parte concluída, vai desenvolvendo outras partes. E é isso que me chama a atenção. O empreendedorismo, a gente sabe que é o coração da economia. Se a gente não cuidar desses empreendimentos, desses empreendedores, futuramente a economia terá um futuro comprometedor, terá um futuro incerto. Então, por isso, esse meu desejo de atuar como consultora, para estar ajudando, auxiliando esses empreendedores, esses empresários, nas principais demandas para se manterem ativos e competitivos no mercado. Tudo bem. Isso, Yane, como foi que você despertou esse interesse pela consultoria? O sentimento é parecido, né? Eu já entrei no centro de consultoria bem mais tarde do que a Jaqueline, já no meio do caminho ali. Mas a minha vontade é que, primeiro, por ser uma pessoa empática, né? Quando você vê a situação de um empreendedor que precisa de ajuda e um problema, a vontade de ajudar é muito grande, de você pegar aqueles conhecimentos que você tem e poder passar para eles, poder ajudá-los. A vontade é muito grande, principalmente porque quando eu entrei na administração, que eu comecei a entender como as ferramentas eram importantes, como os processos eram importantes, que eu comecei a implementar na minha empresa e comecei a ver essa diferença, que você vê que você quer fazer isso com outras empresas também. Você fala, se funcionou para mim, eu vou ajudar outra pessoa para que ela consiga aplicar e funcione para ela também, e que todos os empreendedores tenham a oportunidade de crescer, né? Com certeza. A consultoria, eu vejo assim que é uma área muito extensa. Tem demanda. O próprio Conselho Federal de Administração apresenta dados sim, que compara a consultoria com o setor público, por exemplo, com o funcionalismo público. E a única diferença a única vantagem que o setor público apresenta em relação à consultoria é a estabilidade. Mas em todos os outros aspectos, como por exemplo a renda, como por exemplo a oportunidade, a consultoria se destaca, né? Que a gente vê muitos querendo atuar no setor público, fazer o concurso público. Sim. E vai saturando, porque a demanda de vagas não é tão grande. Aliás, a demanda de vagas é grande, mas assim, eles não oferecem tantas vagas para aqueles, por exemplo, os recém-graduados. Mas a consultoria não, tem mercado para consultoria. Veja, se formos segmentar, eu posso atuar na consultoria, por exemplo, de recursos humanos, eu posso, como eu falei, né, de finanças, eu posso atuar. Uma coisa que é pouco falada, mas que é o motor da economia, da consultoria no agro, né, no agronegócio, que o que move a economia no Brasil é o agronegócio, e existe demanda. E detalhe, eles pagam bem aos consultores nessa área do comércio exterior é uma coisa que as pessoas mal falam, e é uma área que dá pra você ganhar dinheiro pra caramba, porque pois é. Ela tem uma relação direta com essa parte do agro e com outras partes também. Sim. Que é a consultoria para exportações, a consultoria para essa parte. Uma coisa que está muito em alta, que é a tecnologia. A gente vê aí a inteligência artificial hoje é o tema do momento, e quando a gente olha para esse lado, a gente vê o quanto precisamos estudar, né, para aprender a lidar. E as empresas também, elas veem como isso uma estratégia de crescimento. Então, o consultor ele pode atuar. Vamos conversar um pouco sobre essa questão de tecnologia. Como é que vocês têm essa perspectiva, essa ansiedade? Como é que vocês olham para essas novas tecnologias? Porque, veja, há 4 anos atrás, ninguém falava em inteligência artificial, quando Sim. vocês começaram a graduação. E foi uma coisa que veio ao longo do processo de graduação,
E vocês tiveram que aprender o que é, aprender a usar, estamos aprendendo a usar essa tecnologia ao nosso favor. E como é que vocês veem isso como um fator determinante para o futuro? Bom, eu vejo tanto a tecnologia como a inteligência artificial, resultado de todo um processo, né, que se vinha construindo com a evolução aí da economia, a evolução. Eu vejo elas como resultado de todo um processo que já vinha sendo trabalhado e vejo hoje não como algo que venha ameaçar o mercado. Eu vejo como contribuição, como algo que vai nos auxiliar para avançar ainda mais na economia, para desenvolver ainda mais essa parte do empreendimento, dos negócios. A tecnologia hoje vem avançando diariamente. Então, os empreendimentos que não se adaptarem, infelizmente, vão ter menos chances, vão se tornar cada vez menos competitivos no mercado. Então, é indispensável a inteligência artificial, junto com a tecnologia, para o mantimento de uma economia saudável, de uma competitividade de mercado. E é por esse motivo também que os administradores vêm ganhando cada vez mais palco nesse cenário, porque somos nós que iremos auxiliar, prestar todo o suporte necessário nessa parte tecnológica, nessa parte de inteligência artificial, que tem muito a contribuir. Então, a gente tem que extrair o máximo dessas tecnologias para estar cada vez mais ampliando as estratégias dos negócios. Com certeza. Todos nós usamos já, por exemplo, a inteligência artificial. É presente no nosso cotidiano. É presente e a gente tem que aprender a lidar. Com certeza o Suiane já usa, né? A ajuda. Então, você vê como um auxílio, você vê como uma parceira, algo que vai facilitar os processos, você vê a inteligência artificial. Eu pergunto assim, porque tem muita gente que tem medo. Vai substituir o ser humano, Você vê dessa forma? Não, eu vejo como um forte aliado, né? Jaqueline aí falou tudo sobre o cenário que a gente está vivendo, é isso mesmo. A gente tem que estar sempre inovando e se adaptando às novas realidades. E aí a gente tem aí a inteligência artificial como uma importante ferramenta para ser utilizado. Eu acredito que seja até algo que vai ajudar aí a gente a conseguir alcançar coisas inimagináveis, né? Porque para o administrador o céu é o limite. Traz de volta aquilo que a gente diz, somos preparados. Uma frase que eu lembrei daquele autor bastante conhecido na administração, Peter Drucker, que ele falou isso há muitos anos atrás, que o administrador é o trabalhador do conhecimento. Então, a gente está sempre buscando isso, a gente está sempre buscando conhecimento, aprender para empreender, né, aquela frase, e a nossa profissão exige que a gente continue se atualizando. Sim. Né? Eu quero essa deixa também para falar sobre essa questão de aquisição do conhecimento, de continuar estudando. Vocês pretendem continuar estudando uma pós-graduação quando saírem da faculdade? Não, agora eu quero dar uma pausa nesse estudo mais, né, como a graduação, e quero me estabelecer no mercado. Não, agora eu quero continuar a estudar uma pós-graduação. Como é que vocês planejam isso para o futuro a curto prazo? Eu vejo, né, que o profissional de administração ele tem que estar em constante aprendizado, que é o profissional que vai estar lidando com a parte econômica, com a parte de empresas que vem se alterando a cada dia. Então, é um profissional que não pode estagnar ali no tempo, tem que estar em constante aprendizado. Em relação a maiores conhecimentos, a especializações, hoje eu já faço uma pós-graduação, venho me especializando na área que eu desejo atuar, que é a parte de consultoria financeira. Eu faço uma pós de gestão financeira e consultoria empresarial e venho contribuindo muito. Venho concluindo o curso, né, de administração e já com essa bagagem do início da pós-graduação. Então, é algo assim que eu não pretendo parar de estudar. Essa será a primeira especialização de muitas, porque o profissional, ele precisa ter bagagem, ele precisa ter conhecimento
para poder estar dispondo de estratégias de inovação para os empreendedores, né, para os negócios atuantes, porque é uma economia muito volátil. Então, hoje a gente tem essa economia, mas amanhã o de hoje já não está presente. Então, a gente tem que estar em constante evolução. Com certeza. E você, Suiane, quais são os seus planos? Com certeza. Eu tenho vontade de fazer uma pós na área que eu gosto, que é a gestão financeira, para poder se especializar mais. E também tenho vontade, uma coisa assim que surgiu para mim há pouco tempo, foi de fazer uma pós-graduação em marketing, por ser a parte que eu acho que sou mais deficiente nessa parte aí de conhecimentos na área do marketing. Porque, como já foi falado aqui no podcast, o administrador tem que ser excelente em alguma coisa, mas ele tem que ser bom em tudo. E aí, como é uma área que eu sinto que eu tenho uma dificuldade na parte criativa, então eu tenho vontade sim de fazer pós nessas duas áreas, para poder especializar e ter um conhecimento aí maior para oferecer. Muito bem. E a gente vê que é necessário que a gente busque, como as meninas falaram, né? Busque constantemente. E isso vai também dos hábitos, eu quero trazer isso aqui, dos hábitos ao longo da graduação, né? Os bons hábitos, como por exemplo, uma boa leitura, como a gente já falou também, estabelecer boas conexões, porque tudo isso vai agregando valor ao processo, à graduação e depois, quando a gente as meninas estiverem atuando no mercado de trabalho, né? E também ter boas referências, né? Isso é importante, a gente caminhe com um olhar no futuro, e isso é um olhar em boas referências, né? Pessoas que a gente consiga extrair boas qualidades, né? Tudo isso é importante. A gente já está se encaminhando para o fim, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem para um público especial. As pessoas que estão assistindo a esse podcast, estão ouvindo esse podcast e que têm um desejo de cursar administração, sejam jovens, sejam adultos, por exemplo. De repente tem um empreendedor que está ouvindo e percebeu que é importante estudar, né? Eu, por exemplo, vim para a graduação em administração porque eu vi a necessidade de me especializar nesse tipo de conhecimento para melhorar a minha empresa, os processos na minha empresa, né? Então, de repente, alguém que está do outro lado, eu quero estudar administração para eu ajudar no crescimento da minha empresa, sabe? Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para esse público que, de repente, despertou interesse em cursar administração. Vai lá. Eu acho, assim, que de coração vale a pena demais. Eu queria até dar, assim, deixar aqui uma deixa em relação a não só as pessoas que não têm graduação ainda, mas aquelas que já se graduaram em alguma coisa, em alguma área, como, por exemplo, um médico, um dentista. Qualquer uma dessas pessoas que elas queiram montar o seu próprio negócio, queiram colocar a sua clínica, o seu hospital, eles precisam ser administradores. É uma área assim que todo mundo precisa de um profissional de administração. Então, tanto para as pessoas que estão aí em dúvida no curso que querem fazer aí nos próximos anos, a administração é ótimo. É aí uma faculdade que você, quando sair, vai ter inúmeras oportunidades. A gente falou aqui várias áreas que você pode estar aí ingressando, e também para essas pessoas que já têm a sua graduação e que querem ter aí a oportunidade de ser empreendedores, não deixem de fazer a administração, porque é algo que é indispensável. Verdade, Jaqueline, muito bem. Vai lá. Eu afirmo, né, colaboro aí com a fala da Suiane. Eu acredito que o curso de administração, profissional de administração, é algo que é indispensável para as organizações, para o dia a dia, para o nosso cotidiano. O profissional da área de administração é um profissional que ele não está limitado apenas à parte empresarial. É um profissional onde ele pode atuar em um leque de possibilidades. Então, se eu gosto mais da parte digital, a parte mais de criação,
Então, vou me direcionar à área do marketing. Gosto da parte mais de pessoal, saber como o meu consumidor se comporta, saber como o meu colaborador se comporta, o que ele vê, o que é possível contribuir. Tem a parte de gestão de pessoas, gosto da parte financeira, tem a parte financeira. Então, a administração é ideal para quem deseja ser um profissional multifuncional. Porque é o que a gente precisa para os dias de hoje. É um profissional que é engessado a uma única função, a uma única categorização, um profissional em que nos próximos cenários, né, vai se tornar um profissional não interessante, porque a economia ela vem mudando constantemente, as tecnologias também. Então, o profissional de administração ele vai estar preparado para atuar em diversos segmentos. Como o Arthur falou, o Ciano também mencionou, podendo se especializar em uma área determinada, mas não dispensando os restantes dos conhecimentos. Então, para você que está em dúvida no seu curso, ou então, até mesmo como o Suiane disse, é um empreendedor que deseja aprimorar suas técnicas, aprimorar seu negócio, o curso de administração é indispensável. Acredito que não acontece o arrependimento. Para quem aproveita o curso 100%, vê como muda o olhar no dia a dia. Nós que somos futuras administradoras, temos nosso olhar totalmente diferenciado do olhar comum. Quando a gente chega em um ambiente, a gente percebe coisas em que ao olhar popular talvez seja algo normal, mas aí automaticamente a gente já detecta algumas possíveis soluções. E assim, a vida do administrador é baseada nisso, nas tomadas de decisões, na visão aguçada. Então, você que tem esse desejo, você não vai se arrepender de vir para o mundo da administração. Muito bem. A administração, ela faz parte do ser humano, né? Inerente. Acredito que seja a profissão mais antiga, porque o ser humano sempre precisou de administrar. Administrar Exatamente. em casa, administrar a família, administrar aquele grupo. Então, faz parte do ser humano. E nada melhor quando a gente conhece e sistematiza esse conhecimento, né? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer às meninas pela participação. Foi muito bom o nosso bate-papo. E eu quero deixar um recadinho para vocês que assistam os outros episódios. Tem outros episódios aí na playlist. Ouçam ou assistam aos outros episódios, tá bom? Tem muito conteúdo interessante. E agradecer a quem ficou até o final, né? A gente vai estar trazendo outros conteúdos, outros temas, tá bom? Pode ser com as meninas, pode ser com outros convidados. Como eu já tinha falado no começo, estava muito empolgada, né, para falar sobre isso. E agradeço demais pelo convite, espero que vocês tenham gostado. Estejam sempre por aqui assistindo nossos conteúdos. E como o Arthur falou, não deixe de assistir os outros vídeos, porque são todos assuntos muito interessantes. Exatamente. Só tenho a agradecer por todas as oportunidades, pelo convite de estar aqui contribuindo e colaborando para o conhecimento, para o crescimento de você que está assistindo. Então, que de alguma forma o nosso conhecimento, o nosso repasse tenha chegado para você, tenha aberto caminhos na sua mente, que você possa estar se desenvolvendo, escolhendo onde você quer percursar seu caminho. Então, só gratidão por esse momento e me colocar à disposição, junto com o Centro de Consultoria. Se você que está assistindo, se for um empreendedor, se for um empresário, estamos de portas abertas para lhe atender, seja qual for sua demanda. Isso, muitíssimo obrigado. Uma alegria estar com vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus e um abraço. Tchau, tchau.